Tá gravando já. A aula, professora. Ok. Bem-vindos ao nosso quarto módulo do encontro, desses encontros sobre o uso da inteligência artificial generativa, de um modo geral, na educação, não é? Porque quando nós falamos em inteligência artificial hoje, nós sabemos que existem grandes áreas que trabalham com inteligências muito específicas, mas nós estamos falando desse modelo generativo que invadiu o nosso espaço da noite para o dia, de alguma forma, e que veio também assustando alguns professores, alguns gestores nesse sentido. E por incrível que pareça, apesar, né, do tempo em que já está rolando aí, já temos uma série de inteligências diferenciadas, nós ainda temos docentes muito incipientes nesse processo e que ainda não experimentaram, que ainda não conhecem, que conhecem só a mais falada. E por que é importante que nós saibamos, que nós, né, possamos ter acesso a todas elas, porque elas estão já com os nossos estudantes. E um outro fato que eu constatei esta semana, numa formação que eu fiz, os professores ouvindo, né, os alunos dizerem que eles não contam para os professores que eles já sabem, que eles conhecem. Quando o professor pergunta, eles fazem aquela cara de desentendido. Ah, é? É verdade, tem, o chat pode fazer isso, essa inteligência pode fazer aquilo, que legal, professor. Ai, a gente podia experimentar, mas na verdade eles já estão, ó, usando e passando a perna nos professores em alguns aspectos já há um tempo, mas fazem de desentendidos, de santinho, para os professores acharem que eles ainda são inocentes e que não conhecem o material. Realmente alguns não conhecem, mas outros têm feito aí esse teatrinho, né, diante dos docentes. Oi, Carmen, tudo bem? Eu vou compartilhar Oi, com Ana. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu vou compartilhar uma apresentação só para orientar aqui hoje, né, o nosso encontro. Vou colocar aqui no modo apresentação. Então, nós estamos falando sobre as aplicações da IA generativa na educação e hoje, especificamente, a pauta é assistência ao professor, criação de conteúdo educacional, avaliação e rubricas. E no nosso próximo encontro, o Rodrigo, que também está aqui conosco hoje, vai fechar, né, essa aplicação das IAs generativas também em diferentes aspectos com vocês. Então, eu achei muito legal, né? O Guilherme Marcondes, um pouquinho antes de vocês chegarem, compartilhou conosco que houve aí a criação de um grupo de professores que não são da área da tecnologia para estudarem sobre essas tecnologias no setor educacional e de como elas podem impactar, né, esse cenário. Mas quando nós falamos de assistência ao docente, nós temos de pensar que a instituição precisa sim oferecer um suporte aos nossos docentes hoje, em termos de capacitação desses docentes, para que eles possam, né, entender como essas IAs generativas funcionam, como elas impactam o cenário educacional e até mesmo para personalizar a própria formação desses docentes. Então, assim como nós planejamos as nossas aulas para trabalhar estratégias diferenciadas com os nossos alunos e essas IAs nos dão ferramentas necessárias e sugestões necessárias nesse planejamento, como os nossos gestores podem também, utilizando essas IAs, é, formularem esses programas de capacitação. Como se pode personalizar também essa inteligência artificial em programas de capacitação para os docentes, tá? E nesse auxílio, os docentes entendem como essas ferramentas podem contribuir com o planejamento de aulas, de elaboração de itens de avaliação, de ajuda na definição de critérios para essas avaliações, elaboração de questões mais autênticas, mais compatíveis com conteúdos trabalhados.
Então, como o professor também pode explorar essas ferramentas nesse sentido e, ao mesmo tempo, fazer aí todo um acompanhamento de análise de dados, identificando as necessidades, né? eh, que necessitam de mais atenção para que sejam sanadas, tanto na questão em relação à formação e à capacitação desse docente, quanto à aplicação e uso dessas ferramentas em sala de aula, tá? E aí, o que acontece? Nós vamos ver que algumas sugestões para essa capacitação docente podem envolver workshops e seminários em que se mostrem a apresentação, né, de conceitos básicos, principalmente sobre aquilo que os professores ainda não sabem e sobre ainda o que não conhecem. Vamos usar diferenciadas ferramentas, vamos colocar a mão na massa e ver como essas ferramentas podem nos ajudar, podem nos auxiliar. E aí é preciso fazer uma triagem muito interessante, porque nesta semana em que eu fiz uma capacitação muito prática com alguns professores, a maioria ainda utiliza as ferramentas que são gratuitas. No entanto, essas ferramentas que são gratuitas, elas são limitadas quanto ao uso no quesito da exploração. Então, por exemplo, se você usa uma ferramenta de geração de imagem gratuita, você consegue gerar quantas imagens? E aí você tem que migrar para um outro tipo de ferramenta para começar de novo a explorar a disponibilidade que ela lhe dá para gerar novas imagens, e daí partir para outra ferramenta. Então, é sempre importante nesse momento, fazer essa seleção, saber quais opções essas ferramentas nos dão, porque aí começa todo aquele processo de cobrança do professor em relação ao gestor, principalmente sobre é a ferramenta que vocês vão comprar para nós? Qual é a que a instituição vai adquirir para o uso coletivo do docente? E eu sei, porque eu já estou passando por isso, eu tenho né, estado em diferentes formações e os professores começam a cobrar os gestores nesse sentido, porque para que eles experimentem, eles precisam explorar as ferramentas. E os acessos gratuitos, às vezes, uma vez que você esgota essa possibilidade, ele pede até uma semana para que você reative as atividades utilizadas ali. Então, é muito tempo para quem precisa explorar, tá certo? E dentro desse plano de capacitação com os docentes e de exploração dessas ferramentas, como será a discussão para integrar efetivamente uma inteligência artificial nessas práticas pedagógicas, né? E principalmente, como que se discute o uso ético, a responsabilidade sobre o uso dessas inteligências artificiais no cenário educacional? Como será, por exemplo, o contrato entre docentes e estudantes quanto ao uso dessas IAs nas suas atividades, na investigação, na realização de trabalhos, na elaboração de projetos e até agora, que é o nosso maior problema, a entrega desses textos, desses relatórios, dessas redações dos nossos estudantes. Quem realmente redige, né? E como é que nós identificamos dentro desses textos e dessas redações a participação de fato dos nossos alunos? Um outro ponto importante é criar entre os docentes espaços virtuais para o compartilhamento de experiências e de ideias sobre o uso delas, né? Como é que esses espaços serão criados? Serão criados online? Será que serão criados também presencialmente? Como serão os encontros dos grupos de estudo? Dentro das suas instituições. Mais uma vez, retomo aqui a fala do Guilherme, que disse que neste semestre implementaram esses grupos de estudo na instituição e que têm trazido resultados bons. Então, é preciso fazer com que os professores discutam, com que eles estudem, com que eles leiam o que há
de novidade no mercado e de como também outros países, inclusive, sentem a presença dessas inteligências artificiais nas suas rotinas e como têm lidado com isso. É uma oportunidade que nós temos também de aprender com o outro. E os professores podem se engajar em projetos colaborativos, utilizando os recursos baseados em IA entre professores ou, de repente, entre diferentes instituições. Vamos fazer uma parceria, vamos fazer um projeto colaborativo, vamos fazer um projeto em rede, não é? Se a sua instituição tem, se a sua instituição não tem, como é que esse diálogo pode acontecer? Ou se há campos em diferentes lugares, como esses campos podem interagir, né, para trocarem e compartilharem essas experiências. E algo importante também seria a mentoria entre pares, aqueles professores mais experientes trabalhando com os professores menos experientes. Então vejam que tudo que de alguma forma, estrategicamente, nós aplicamos com os nossos alunos, é agora o momento de se aplicar também com os professores. A gente sabe que uma aprendizagem em pares entre estudantes dá super certo, porque não daria entre os próprios docentes, tá certo? Então, como que nós podemos promover uma cultura de assistência aos nossos professores nas nossas instituições, de modo que todos tenham acesso às informações pertinentes à aplicação das IAs generativas na área acadêmica, tá? E aí, quando nós falamos, inclusive, desses grupos de estudos, é muito importante que esses grupos existam justamente para que se mantenham atualizados. Então, cursos de atualização, sobre o que exatamente, né? Sobre, para quem ainda não sabe, os princípios básicos da inteligência artificial, aqueles que já estão mais avançados, como é que nós trabalhamos com o manuseio dessas informações? Como é que nós podemos criar conteúdo? Então, vamos fazer um treinamento prático sobre as ferramentas que geram conteúdos acadêmicos. Hoje eu vou apresentar uma aqui para vocês e podemos gerar aqui um material para que vocês vejam como é que ela funciona. Como é que nós podemos promover uma avaliação assistida por IA, um curso focado em técnicas de avaliação formativa e somativa, utilizando IA, e aproveitando para formar os nossos docentes de uma forma ainda mais profunda sobre o significado da avaliação, sobre o desenvolvimento de competências, como que tudo isso nos auxilia nesse processo? E ainda avançando um pouco mais, IA e personalização do ensino. Quais são as ferramentas e estratégias utilizadas para que realmente adaptemos o ensino às necessidades individuais dos nossos alunos por meio dessa inteligência artificial? Quais são essas ferramentas? Como elas podem nos auxiliar? Então, cabe a nós também, da parte, né, da gestão, fazer essa pesquisa, fazer essa busca para promover essa melhor integração entre os docentes. Porque uma vez que esses docentes, né, estarão devidamente munidos, devidamente acompanhados pela instituição, se poderá definir a política de uso dessas IAs dentro das instituições de ensino. Então, quais serão os princípios éticos que vão nortear o uso responsável da IA dentro da minha instituição? Como é que nós também vamos trabalhar com a proteção de dados para garantir privacidade dos alunos, uma vez que nós teremos ferramentas de análise de dados, de desenvolvimento dos nossos estudantes? Então, como é que vem o projeto de cibersegurança dentro da instituição? Se nós estamos falando em promover, né, um curso de capacitação aí para os nossos docentes, como nós também vamos garantir um uso
a equidade e a inclusão dos docentes em relação a tudo isso. Porque nós sabemos que as realidades das instituições são completamente diferentes. E sim, nós temos docentes que têm dificuldade com a tecnologia. Como que vai ser a inclusão desses docentes que têm mais dificuldade com a tecnologia? Assim como nós nos preocupamos com a inclusão dos nossos alunos com mais dificuldade e a própria questão de acessos, né? Acesso à internet, acesso a dispositivos móveis com uma capacidade de atender a esses aplicativos, a essas ferramentas, porque também não basta falarmos para os alunos baixarem esses aplicativos assim ou assado, se eles não têm condições de baixarem esses aplicativos, que tipo de celular eles têm, que tipo de rede eles têm. Então, tudo aquilo que nós pesquisamos lá atrás, quando falamos de metodologias ativas e uso de tecnologias, né, com essas metodologias, todo aquele processo de investigação, de diagnóstico, tem de ser feito ainda, precisa continuar sendo feito, senão alguém vai ficar de fora. E aí, é claro, a transparência na política de comunicação sobre quando a IA vai ser utilizada nesse processo educacional. Porque aí nós vamos entrar em outros aspectos. Por exemplo, né, nós temos aqui a Elisa, que tem cursos específicos de pós-graduação. E na graduação nós temos os nossos alunos que fazem já os seus as suas investigações para TCC. Como é que fica o uso da inteligência artificial na elaboração dos projetos, na elaboração dos planos e na própria elaboração do artigo em si? Quanto de inteligência artificial eles utilizaram? Como isso foi citado? Como isso foi referenciado no texto? Como justificam o uso da inteligência artificial nessa pesquisa? Como explicam a contribuição da inteligência artificial nessa pesquisa? É proibido usar durante a pesquisa? Não, não é proibido, até porque é inevitável, mas como os estudantes referenciam, justificam e trazem, deixam claro, deixam transparentes no seu artigo a contribuição dessa inteligência artificial nas suas entregas. Então, há aí uma série de questões importantes que agora, na prática do dia a dia da instituição, nós precisamos considerar. Então, agora eu vou fazer uma pausinha aqui, só para compartilhar com vocês uma ferramenta que eu não sei se vocês conhecem, tá? Porque nós estamos falando, então, de geração de conteúdo, de informações. Então, eu vou começar agora a compartilhar algumas ferramentas com vocês para vocês experimentarem, tá bom? E se vocês já conhecem, vocês me dizem. Com relação ao que eu disse, para quem não estava aqui ainda, né? O Guilherme tinha comentado conosco que esse grupo de estudos já existe lá na Inatel. Muito legal, a gente ainda nem estava gravando. Mas alguém gostaria de compartilhar se tem alguma iniciativa já elaborada, em execução, projetada para esse tipo de ação junto aos docentes? Aqui, viu, Ana, na FECAP, a gente já há uns 3 semestres, desde quando surgiu o ChatGPT, Uhum, a gente tem colocado na programação do nosso programa de qualificação docente temas relativos a isso. Então, a gente tem aqui o pessoal de TI, dos cursos de ciência da computação e também de análise e desenvolvimento de sistema, tem gente que pesquisa sobre isso. Então, eles têm trazidos a convite da gente essas temáticas para dentro do programa de qualificação docente, mas com uma ótica mais instrumental, sabe? É assim, olha, a gente vai lá no laboratório, então o professor prepara um portfólio de ferramentas usadas para fazer pesquisa, antiplágio,
enfim, criar imagem. Então, a gente tem feito isso repetido aí semestralmente nesse programa, né, de capacitação docente. Tem dado bons resultados, mas assim, o que a gente percebe também é que os professores, por si só, né, você vai lá, prepara uma oficina e chega lá um professor que sabe que tem algo que não estava previsto, porque é muita novidade, é um universo muito grande que é difícil você fazer um escopo daquilo que realmente, naquele momento, é o mais importante. Por quê? Porque, meu, se você fizer de manhã, pode ser que à tarde já apareça algo melhor, né? E aí você falou uma coisa que é o que vai acontecer também, o professor já perguntando se a gente vai pagar chat GPT para eles, né? Então, eu acho É, que a escola, eu acho que inevitavelmente para alguns, a gente vai ter que fazer isso, sabe? sim. É. Não, não tem Eu, jeito. eu coloquei aqui no chat para vocês um aplicativo, é uma ferramenta que se chama Magic School. Alguém conhece a Magic School? Já explorou a Magic School? Não? É, eu não acho que, como agora, né, a gente vai explorar a ferramenta, eu acho que a gente pode ficar junto aqui, a gente não precisa ir para salas separadas, porque nós vamos começar a explorar e daí vocês podem fazer perguntas. Eu vou compartilhar com vocês, quem quiser, quem tiver duas máquinas ou quiser abrir uma nova janela aí, pode clicar e vocês vão visualizar. Deixe me colocar aqui para compartilhar esta página aqui do Magic School. Tá todo mundo visualizando minha tela? Sim. Tá. Então, essa é a página do Magic School, tá certo? E aí, esse Magic School é uma ferramenta que tem sido muito usada na América Latina e também nos Estados Unidos e Canadá e alguns países da Europa. Em relação à parte de apoio mesmo ao professor e apoio e uso, né, com os estudantes de determinadas atividades que precisam ser definidas, elaboradas, acompanhadas. Quando você clica aqui no meu tá em espanhol, não sei como é que apareceu para vocês, o idioma Herramientas Mágicas, né, que tá aqui bem abaixo do logo, se vocês estão vendo aqui meu mouse. Quando você clica, né, em ferramentas mágicas, aparece essa página aqui com todos esses elementos que o Magic School oferece e que você pode filtrar, por exemplo, quando você vem em todas as ferramentas. Nós estamos falando de planejamento, vamos fazer um filtro aqui. Cliquei em planejamento e vocês conseguem visualizar todas as ferramentas que estão associadas a planejamento. Então, você tem aqui também um gerador de apresentação, né, do tipo do Gama, para fazer plano de aula nesse modelo 5E, para fazer aprendizagem baseada em projetos, para fazer gerador de plano de unidade, para gerar trabalho em grupo, para fazer plano, essa daqui, ó, esse plano de aula SEL é socioemocional. Como é que eu posso fazer um plano de aula para domínios, né, do domínio socioemocional? Então, nós temos aqui alguns elementos. Eu vou clicar, por exemplo, em aprendizagem baseada em projetos, tá? Quando você clica em aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, aparece o nível, o grau, eu selecionei aqui universidade, mas vocês vejam, se vocês conseguem visualizar a minha tela, que tem desde o jardim da infância, tá? Inclusive em nível profissional, pessoal, etc. E eu cliquei aqui em universidade. Algumas instituições a quem eu sugeri o Magic School estão usando essa ferramenta dessa aprendizagem baseada em projetos com alunos que estão desenvolvendo, por exemplo, alguns projetos de curricularização da extensão sobre como eles podem atuar, como que eles podem elaborar o projeto deles. Um exemplo para vocês
de um tema ou título foi de um curso de administração em que os alunos se organizaram para prestar consultoria a empresas familiares da cidade, tá? Então, o tema aqui seria desafios e oportunidades para a sustentabilidade, né? E crescimento de empresas familiares, tá certo? E aí, quando você vem para detalhes adicionais, considerações para incluir no projeto, vejam que você tem um clipezinho aqui, ó. Nesse clipezinho, você pode anexar já algum escopo, alguma ideia, porque assim vai facilitar a geração do projeto. Mas aqui na inclusão dessas oportunidades, a gente pode pensar em alguns objetivos, nós podemos pensar no que tipo de consultoria esses estudantes podem prestar, como por exemplo, eu deixei aqui um Word, eu não sei se vocês vão conseguir. Quando eu abro o Word, vocês não visualizam, né? Mas, por Não. exemplo, eu vou pegar aqui uma ideia para colocar como um objetivo. Eu quero capacitar esses alunos. Eu vou colocar aqui, então, eu vou até copiar e colar aqui, ó. Eu quero capacitar os alunos do curso de administração para entenderem, né, as especificidades das empresas familiares e aplicarem técnicas de consultoria para identificar, diagnosticar, propor solução estratégica. Então, quando você pede para ele gerar, né, o documento, você vai ver que ele atende todinho a estratégia de uma aprendizagem baseada em projetos, tá? E ele não apareceu em português para você, você pode selecionar o idioma. Então, como que vai ser a voz do estudante? Olha só que legal, né? Qual que é o real contexto em que ele vai acontecer? Os alunos vão entrevistar proprietários de empresas familiares, eles vão visitar essas organizações, eles vão fazer uma conexão direta com esse mundo real. Quando nós pensamos na pergunta, né? Qual vai ser o ponto de partida para essa investigação? Qual vai ser a big question? Qual vai ser a pergunta norteadora? Então, nós vamos observar aqui que os alunos vão investigar, formular questões críticas sobre a literatura acadêmica sobre esse tema. Qual vai ser a voz do estudante durante esse projeto? Que tipo de reflexão acontecerá? Que tipo de crítica e revisão? Como que esse produto vai se tornar público? Como vai ser a questão do trabalho colaborativo? Qual vai ser o papel facilitador do professor? Qual vai ser a conexão interdisciplinar? Como se dará o processo de avaliação? E aí nós temos a aplicação, né, o alinhamento de tudo isso. Então, vejam que nós podemos, inclusive, por meio de outros prompts, melhorar ainda a elaboração desse plano, tá? Então, quando você volta aqui para ferramentas mágicas e você faz esse filtro, você consegue observar sobre o que você quer trabalhar. Então, eu quero aqui fazer um plano de aula, como você mencionou agora há pouco, né, Guilherme? Era sobre um plano de aula mesmo, não foi? Né? Um plano de aula, uma ferramenta que nos auxilie com o plano Sim, de aula. exatamente.
O ChatGPT faz isso? Faz, o ChatGPT faz isso. A gente já sabe que o ChatGPT faz isso. Mas quando você observa, quando você clica numa ferramenta que é especificamente acadêmica, vocês conseguem observar que o estilo, o desenvolvimento do material é bem diferente do que vem no ChatGPT, tá certo? Então agora todo mundo conseguiu clicar e abrir o Magic School? Alguém não conseguiu abrir? Tem que fazer um login. Eu fiz o meu pelo Google, aí está pedindo um monte de coisa aqui para eu conseguir entrar. Ah, é verdade, às vezes eles pedem para a gente fazer o login pelo Google. Eu fiz É, pelo Google também. Ou então você pode fazer um cadastro, fica mais simples se você fizer o cadastro. Que daí é só você colocar o seu e-mail. Só de você às vezes colocar o seu Gmail, ele já te conecta. Todo mundo ainda está nesse processo de tentar se conectar com o Magic School? Eu não tô te ouvindo, Vanderlei. Eu, eu já me conectei aqui, mas não sei Eu não por que ele. consegui ainda. Desculpa. Ele fez a opção para mim por inglês, eu estou tentando mudar para outro idioma, Ah, mas, bom, tentar mudar. mas não consegui ainda não. Mas podemos seguir dessa forma por enquanto. E aí, como vocês podem perceber que existem muitas ferramentas mágicas, o Magic School demanda da gente um pouquinho mais de tempo para que possamos explorar todas as possibilidades, tá certo? Então, por exemplo, se a gente vem aqui para conteúdo, né? Aí você tem como gerar textos informativos, como gerar as próprias rubricas de avaliação, como fazer uma lista de vocabulário, dependendo de textos técnicos ou de outros idiomas com os quais vocês queiram trabalhar. Como é que nós podemos fazer uma revisão espiral de matemática? Ops, apertei aqui. Ah, uma revisão espiral de matemática. Eu não sou da área de matemática, tá, gente? Então eu não vou conseguir preencher esse negócio aqui, porque se tem uma coisa que para mim é totalmente fora da minha realidade, é a matemática. Mas aí vocês vão colocar aqui qual vai ser o conteúdo da matemática, quantos problemas vocês querem gerar, que critérios adicionais serão levados em consideração, ou se de repente você quer anexar aqui, como tem o clipezinho, algum material de apoio. Ainda voltando aqui para conteúdo, tá? Vocês conseguem ver textos decodificáveis, atribuição de passos quando você gera uma tarefa diferenciada com os alunos. Então, nós temos muito o que explorar. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com perguntas, eu quero gerar um questionário, uma avaliação com opções, eu quero fazer perguntas dependentes de texto, eu quero fazer um jogo de reposição, eu quero atribuir a análise de texto, eu quero fazer perguntas doc. Então, vocês vão explorando aqui, ó, na preparação intelectual, em apoio para os estudantes, como em casa os estudantes também poderão acompanhar essas atividades, ferramentas de comunidade, como que nós podemos criar ferramentas interativas em que mais de uma pessoa participe. E quando você vem em lançamento para estudantes, né, vocês vão ver que vocês podem criar uma sala de aula interativa com os seus estudantes, tá? Então, quando você vem aqui em Nueva Sala, o meu tá em espanhol, Nombre de la Sala, quando que ela vai ser lançada, como que vai, quantos estudantes, qual vai ser o papel de cada um. Então, nós temos aqui dentro do Magic School uma série de opções que depois vocês vão ter que tirar aí uns bons minutinhos do dia de vocês para explorar as ferramentas. E olha, eu vou ele é dizer, todo gratuito, né? ele é todo gratuito. Essa tem uma vantagem boa,
porque ele é todo gratuito e você consegue usar mais de uma ferramenta mais de uma vez. Agora, ele tem uma vantagem a mais. Se a sua instituição já tem o pacote do Google 360, é o Google 360 mesmo, né? Ou o Google One, automaticamente vocês têm acesso a algumas ferramentas Plus, tá certo? Que vão lhe dar direito. Assim como quando você usa o Copilot. As instituições que têm já o Google One ou que tem o 360, o Microsoft 360, gente, vocês têm acesso a um Copilot com algumas ferramentas Plus. E os docentes, se for um Microsoft aí institucional nesse sentido, os docentes têm acesso a essas ferramentas, tá? E de uma forma ilimitada. Daí eu não sei como é que é a política na instituição de vocês nesse Ô, sentido. Ana, Oi, tem umas opções que aparece um quadradinho escrito Hot. E aí, quando tá você escrito. clica, ele não dá acesso. Deixa me ver aqui, deixa eu voltar. Quando No você está caso, aqui no gerador de imagens, o Adobe, por exemplo, escrito aqui, exato. caliente. É que no caso do Adobe, eu entrei aqui num gerador de imagens, tá vendo? É que no caso do Adobe, você teria de ter acesso ao Adobe para fazer o uso dele, porque aí o Tá. Adobe é o Adobe Express, aí você teria que ter acesso a ele. Mas vamos ver aqui, ó, se eu colocar aqui texto para imagem, quando eu clico aqui em texto para imagem, ele também tá fazendo aqui, ó, tá vendo? É que vamos ver, eu quero que ele faça eu vou colocar uma coisa bem simples aqui, né? Um sorvete. Vou colocar uma coisa bem simples, colorido. Vamos ver se ele vai gerar a imagem. Ele gera a imagem. Quando você clicou em gerar a imagem, ele não abriu para você, Vanderlei? Não. Hum, ele está pensando aqui. Vamos ver se ele vai me dar a imagem ou se ele vai me dar algum. Olha lá, São ele fez dois sorvete. deles que tem esse Hot. Aí tem, o Hot aparece no Adobe e aparece num gerador de slides também. é, E também eu estou vendo que, por exemplo, deixa eu ver se ele. Todos que eu tentei abrir até agora deram bug. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, o meu abriu e ele gerou o sorvete colorido que eu pedi, Ah, né? Quando você vem aqui vou voltar aqui. Será que ele vai girar para qualquer um que escrever sorvete colorido com a mesma imagem do sorvete? Ele não costuma gerar a mesma imagem, mas com certeza, como eu pedi uma coisa muito básica, ele pode ser que gere algo muito parecido. Não vai ser nada muito diferente disso. eu consegui entrar, só que ele não está deixando eu abrir nenhuma. Ele fala que eu não tenho acesso. Que Eu entrei estranho, com o porque ele é Google, gratuito. Você entrou com o Google? foi. Puxa, que estranho, porque ele é gratuito, normalmente não tem problema. Não, deixa eu tentar de novo aqui. Aqui no gerador de imagens, inclusive, olha só, se você clica nesse clipezinho, você pode trazer um documento em PDF, né, ou outro PowerPoint, ou uma imagem. Você pode pegar algum documento no seu Drive, no seu OneDrive, ou até um vídeo do YouTube, né? Quando você clica em vídeo do YouTube, por exemplo, ele pede o URL do YouTube
e aí ele pode gerar uma apresentação a partir do conteúdo do vídeo. E há alguns critérios adicionais. Olha, certifique-se de que os slides incluam pelo menos 3 perguntas ao longo do caminho. Então, você pode colocar isso aqui como um critério adicional, por exemplo, se você for gerar algumas imagens a partir disso, tá? Mais alguém não conseguiu acessar o Magic School? Elisa conseguiu, Cibele, Luciano, Carolina, conseguiram acessar? Sim, estou te acompanhando. Ótimo. Agora eu Eu consegui. consegui sim, é que minha internet está muito ruim. A internet tá ruim? Não estou na minha casa, mas eu estou conseguindo acessar sim. Só dúvida, eu tenho, pela empresa, eu tenho acesso ao Adobe Express, né? Eu tenho a conta lá no Adobe e tal. Só que eu Isso. entrei com a minha conta no Google, minha conta pessoal. Será que isso dá diferença? Para eu ter acesso direto, talvez? É Se eu que quando tivesse entrado com a você minha já conta consegue o acesso direto, facilita mais, né, Sibeli? Vocês vão, né? Se eu tivesse dependendo das colocado. ferramentas que vocês usarem, se você já tem uma assinatura, se você já tem algum vínculo, é mais fácil. Como, por É, exemplo, é, se eu acesso o Gemini, por exemplo, quando eu acesso o Gemini, ele já fala: Oi, Ana Valéria. Porque eu entro pela minha conta Google, ele já me detecta e já me chama pelo nome, e já sabe quem sou eu, ele já resgata o meu histórico de pesquisa, então eu já sei o que eu já pesquisei, o que eu já perguntei, eu consigo dar continuidade no programa e tudo mais, tá certo? Aí depois você tenta entrar, Cibele, com a sua outra conta do Adobe. Quando eu entrei pela minha conta do Google, ele não Ah, liberou. Quando eu entrei com a conta, porque a FECAP é que oferece o Office 365, aí Aham, ele é liberou. 365. Ele liberou. É. Ah, legal. É isso que eu falo. Às vezes, dependendo do vínculo que a ferramenta já tem com alguma plataforma nesse sentido, fica mais fácil para acessar. olha, Ana, eu consegui tirar uma imagem aqui Ah, com esse hot aí que o Vanderlei comentou, porque eu tô sem a minha, ah, eu não tô com a minha conta, sim, né? sim. Eu tô Mas com, conseguiu. consegui. A Ah, imagem legal. foi gerada. Ótimo. E aí, né, alguns professores eles me perguntam assim: "Ah, a gente consegue editar imagens geradas pela inteligência artificial? Você não consegue editar a própria imagem? Porque se você pede para ele mudar alguma coisa, ele muda a imagem completamente. Acho que vocês já perceberam isso. Aí nós temos que usar as ferramentas que são próprias para editar imagens, como um Photoshop, por exemplo, né? E aí nós temos que usar as ferramentas que são próprias para editar, para edição de imagens, assim como a gente usa para edição de fotos, para fazer esse tipo de edição. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra ferramenta de geração de conteúdo, tá? Deixa-me voltar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a página. Vocês conhecem essa aqui, o Learning Studio AI? Alguém já usou? Não? Gente, eu estava assinando esse Learning Studio aí, mas eu confesso que ele é meio salgadinho para a gente. É que não é assim, você vai assinando várias ferramentas, acaba pesando no bolso. Então eu cancelei, mas eu deixei aqui aberto uma experimentação para mostrar para vocês como que ele gera material didático. Ele gera uma apostila, ele gera um material para o qual você queira. Então, vamos supor, se eu colocar aqui que eu quero que o assunto seja, vou colocar assim, estratégias, por exemplo, e ferramentas de IA para iniciantes. Se eu faço isso e peço para ele criar o curso, ele vai criar
uma espécie, ele vai dizer que eu já usei, que eu já usei. Ah, caramba! Tá vendo? Ele não me deixou usar, porque eu tô usando o Free. Quem ainda não usou, quer compartilhar conosco aí? Deixa eu Pode até. tentar aqui. Entra aí, Qual você. ferramenta que é? É o learningstudioai.com. Eu vou colocar o endereço ali no chat. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Colocar aqui no chat. Ah, o Rodrigo tinha colocado lá no chat também do Magic School. Ah, é para você selecionar que você é educador, né? Qual que é o título, Ana? Do curso que eu gerei lá? Estratégias e ferramentas de IA para iniciantes. Iniciantes, vamos lá. Ele está criando? Ah, ele pede para eu criar uma conta primeiro. Ah, é isso que dá quando a gente usa as ferramentas que são gratuitas. A gente tem sempre que criar as contas, criar os acessos. Ninguém dá nada de graça. Ninguém dá nada de graça e eles querem os nossos dados, as É, nossas informações. E o Marvadinho nem me deixou usar também, porque como eu explorei bastante já, né? Ele não quer me deixar acessar aqui. Olha só. E o que Mas você gerou, Ana, você achou legal? Quando você eu estava usando achei, eu vou a tentar paga, você abrir achou? uma. Aham, eu vou tentar abrir uma aqui, eu vou visualizar um para eu te mostrar. Ah, eu consegui abrir aqui, ó. Eu vou voltar então aqui com vocês. Vou mostrar o que eu já tenho gerado, porque ele salvou pelo menos o meu histórico, tá? Cadê aqui compartilhar? Tá aqui. Inclusive, eu fiz uma edição quando ele gerou, porque eu pedi para ele fazer um material para mim sobre a taxonomia de Bloom e o seu uso na IA na educação superior. Esse foi o título que eu coloquei para que ele gerasse o material. E aí ele gerou esse material para mim. Então ele me dá aqui essa visão geral. Este curso apresenta a taxonomia de Bloom revisada, explora como ela pode ser aplicada na utilização da inteligência artificial na educação superior, né? Então ele fez uma introdução, uma aplicação, mostra o uso, a prática, um resumo e um questionário para o professor, né? Aliás, para o aluno que for fazer uso disso. Então, introdução à taxonomia de Bloom. Então, ele faz aqui como é que foi a taxonomia de Bloom lá na década de 50, qual foi a versão original e depois a versão revisada. Daí ele traz aqui qual é a versão revisada, o lembrar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar, o criar, bem explicadinho de como funciona, né, cada etapa da taxonomia de Bloom, como ela é valiosa para os educadores e etc., e como que no contexto da inteligência artificial essa taxonomia pode ser utilizada para desenvolver sistemas inteligentes e se adaptarem aí às necessidades individuais dos nossos estudantes, tá? Ana, deu certo aqui. Deu certo? Deu. Ele Legal. Gerou? gerou. Aí, olha só, ele faz um resuminho do que ele acabou de falar ali, ó, a taxonomia revisada, nananana. Daí ele vem para o segundo, aplicação da taxonomia na educação superior. Então, ele me trouxe a introdução, os níveis dessa taxonomia, como que eu posso projetar atividades de aprendizagem com base nesses níveis, né, dessa taxonomia, como que eu posso desenvolver avaliações significativas, como que eu posso promover o pensamento crítico reflexivo e a metacognição. Aí ele faz um resuminho de tudo que ele já apresentou, e aí ele vem do uso da IA com a taxonomia de Bloom, tá certo? E nesse uso dessa IA com a taxonomia de Bloom, ele vai me trazendo que tipo de estratégias e os benefícios do uso dela associada a essa taxonomia.
E depois ele faz um resuminho novamente daquilo que ele trouxe e ele me sugere alguns exercícios práticos. Então veja que eu só coloquei o título. Todo esse conteúdo foi a ferramenta que gerou. Eu não gerei nada. Eu só fiz a revisão depois, para ver se o modo como ela foi feita me atende. E aí, aqui do lado, você pode editar, né? Você pode trocar alguma informação, corrigir alguma informação, acrescentar alguma informação. Então, esse Learning Studio A gera um material que você pode usar com os seus estudantes ou num curso que você queira promover. Onde eu ouvi muita gente usando, às vezes o professor ele precisa enviar o conteúdo para o estudante e não enviou. Eu vi coordenadores de curso usando isso para sanar o atraso, às vezes, de entrega de material para o aluno que precisava ler, que precisa isso. Então, eles vão utilizando essa ferramenta para ajudar nesse sentido, para apagar alguns incêndios nesse sentido, tá? E é isso. E esse layout, tudo foi ele que deu, tá? E aí eu gerei outras ferramentas, ó, eu fiz um guia de gestão de aulas para o ensino híbrido, eu fiz um gestor, né? Como mapear o uso da inteligência artificial na sua instituição de ensino, como elaborar os melhores prompts para a IA generativa. Eu fui experimentando diferentes temas para ver como que o Learning Studio poderia me ajudar nesse sentido, né? Um curso para professores com nível básico em IA generativa, um só sobre a taxonomia de Bloom. Então é isso, vocês vão criando, ele vai salvando. Então aqui, ó, como elaborar os melhores prompts. Ele me deu essas imagens, ele montou esse layout, introdução ao ChatGPT, por exemplo, tá? Como que funciona o ChatGPT, como que se aplica, e que já faz um tempinho que eu elaborei isso daqui. A importância dos prompts na geração de texto. Então, você só coloca o título, Cibele, e ele gera tudo isso que você está vendo aqui. E aí você vai explorando para ver se ele atende, se ele não atende às suas necessidades, porque de onde ele tira todas essas informações? Ele não traz referências. Por exemplo, você vai até o final, ó, se você vai até o final, ele tem um resumo, ele faz o resumo, ele traz o questionário, e aí você tem que o professor tem resposta imediata até para desbloquear o módulo, mas ele não traz referências, entendeu? Entra É nosso papel, né, de avaliar, né, e corrigir, né, exatamente. acrescentar, tal. Então, E assim, não é assim, né, ah, gerou, já vou, vai direto, né? exatamente, Uhum. exatamente. Então, você percebe, né, que é uma ferramenta que, poxa, ele me ajudou a gerar um material, ele me ajudou a gerar um conteúdo, mas ao mesmo tempo é como no chat GPT. A gente não sabe de onde vem as informações, qual é a fonte original dessas informações. Mas, Ana, seria possível eu fazer o questionamento, fazer a pergunta, já indicando qual é a referência que eu gostaria de usar? Será que ele conseguiria acessar? Lá no Você já teve prompt? essa experiência? No prompt. Não, não, eu não fiz essa experiência, Carolina. E agora eu não vou conseguir fazer, a Sim, menos que eu... sim. Você fez? Não, vou tentar. É que eu Ah, ok. fiquei curiosa, e que às vezes tem fontes ou livros, não tem Isso. acesso, né? A gente não consegue, mas de repente a IA conseguiria, não sei. É, Estava e a curiosa. gente percebe que a IA hoje elas já estão mais elaboradas do que no início, né? De repente agora você até consiga fazer isso. E aí, Vanderlei, o que que você achou do material que foi gerado aí? Achei, assim, a É dúvida que básico, eu tenho é a mesma que a Carolina a Carolina. teve, né? É, é, aparentemente é ok. Quando a gente está trabalhando, pede para gerar algo que a gente conhece, já Uhum. estudou, a gente tem um crivo ali para saber se a qualidade do material é boa ou não.
né? Sim. Eu até falei aqui numa das aulas que eu pedi foi Canva, não, aquele que faz a apresentação, não é o Canva, é o Gama. Gama. O Gama gerar uma aula para mim, depois quando eu fui olhar a aula, tinha vários erros lá, erros conceituais e tal. Uhum. Então, eu acho que é uma ferramenta legal, que te economiza um tempo danado. Se ela puder trazer as fontes, melhor ainda, porque aí já te dá um respaldo, né? Olha, tá aí a fonte. Se você não Uhum. concorda, você tira, tal. A pergunta que eu tenho é o seguinte, Ana, ela é grátis até 10, você falou 10? 10 experimentações, eu não, É, agora eu já não me lembro, porque assim que eu usei, Vanderlei, como ela foi uma das primeiras que eu acessei, eu assinei. Então eu tinha hum, uma forma paga, então eu tinha um uso ali de quantas vezes eu quisesse. Agora tá. eu não sei quanto que apareceu para você gerar aí. Não, eu não prestei Por 10 atenção. é bastante, mas eu acho É. 7 dias. Apareceu Ah, é 7 dias 7 só. dias, é verdade. 7 dias e depois, qual é o custo? Você lembra, Ana? eu tava pagando mais de R$ 100, aí eu achei que tava É pesando. caro, né? Tava dando mais de R$ 100, porque eu já pago o ChatGPT, então, É. Ó, por pricing. coincidência, eu tava na tela dos preços aqui, eu coloquei o link aí no bate-papo. Ah, Tô vendo legal. aqui, Luciano, olha, ó, é porque, assim, são US$ 39 por mês o starter, entendeu? Um Pro, por exemplo, é de US$ 69 por mês, e o Enterprise é de US$ 149 por mês, é muito dinheiro. Entendeu? Puxa, Agora, de repente, como eu usei o básico, gente, eu usei o Starter, eu não tinha o Enterprise. De repente, nesses mais avançados, você tem até 50 criações de curso por mês, né? De repente, você pode fazer um teste gratuito e explorar aí nesse período em que o teste é gratuito essa possibilidade, Carol, de verificar o uso de fontes. Mas não deixa de ser uma ferramenta de criação de conteúdo, né? tá? E que já, de alguma forma, como o Vanderlei acabou de dizer, otimiza o nosso tempo enquanto a sua estruturação, porque antes eu me lembro quanto a gente ficava lá digitando, nanana. Agora a gente já consegue ter esse tipo de ferramenta que gera isso muito mais rápido para nós, né? E ao mesmo tempo, nós só fazemos aí a verificação. Uma outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês, que eu não sei se vocês já exploraram, tá? É o POE. Já exploraram o POE? Não, eu não. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Eu vou pegar poe.com. Deixa eu pegar o endereço aqui, já coloco no chat. Opa, coloca aqui. Então, eu já coloquei aí no chat para vocês, tá? É o poe.com. Alguém já explorou o POE? Também não? Tá. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Cadê? Tá aqui. Vocês vão ver que o POE, assim como o Magic School, ele traz também uma série, né, de ferramentas, de bots oficiais, de bots portugueses, também com gerador de imagens, de bots populares, de criação de logo, né? De testes, olha só, de bots em destaque. Então, vocês conseguem explorar diferentes bots que e você inicia aqui o chat como no chat GPT, tá? E aí vocês vão ver que durante a exploração aqui do bot, aqui no meu tá tudo traduzido, mas aqui onde está escrito parque infantil é o Playground, tá? Que vocês devem conhecer como Playground, o nome da ferramenta.
É que no meu aqui o português traduziu tudo. E no gerador de imagens, por exemplo, vocês têm aqui no criador de imagem, é que aqui eu estava usando com alguns professores na outra, no outro curso lá, então ele tá com essa memória aqui, né? Olá, sou seu novo amigo, descreva a imagem que você quer. Então aqui você descreve. Aquela hora eu coloquei lá o sorvete colorido, só para, né, matar a curiosidade, Carmen, para você ver como que esses geradores de imagem, mesmo que nós não coloquemos, a gente coloca o mesmo prompt, você vai ver que ele vai gerar imagens diferentes. Veja que eu coloquei sorvete colorido. Olha quantos sorvetes ele me deu. Tá vendo? Ele não fez um sorvete. É uma imagem que, por exemplo, atenderia a minha necessidade? Não. Talvez, não sei, depende do contexto com o qual eu quero trabalhar. Mas aí nós temos essas opções também dentro de uma única ferramenta, como o POE, que gratuito também nos possibilita ter acesso à geração aí a outras ferramentas. Eu vou atualizar minha página aqui que deu um erro, voltou. E aí, quando nós voltamos aqui, né, pro POE, por exemplo, né, ele está duplicando, ó. Esse criador de logo, por exemplo, tá? E veja que ele duplicou agora, ele duplicou meu texto. Não sei por que que ele está duplicando meu texto. Vamos ver se ele volta. Não, continuou duplicando. Tá vendo que ele está duplicando o texto? Sim. Bom, aqui você, quando quer criar um logo, um logotipo, você pode usar isso numa aula com os seus estudantes, eles estão criando ali uma empresa, uma startup, ou seja lá o que for, ou um produto, como é que se cria um logo? Então, também existe aí a ferramenta para os alunos explorarem e criarem algum tipo de logotipo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no meu. Não, eu estava trabalhando com um grupo de farmácia, então a gente começou a gerar algumas imagens, e daí veja, por exemplo, essa imagem dessa farmácia, como o piso da farmácia está todo esquisito. Ele gerou a imagem, mas a imagem não ficou legal. Tá vendo que o piso da farmácia tá todo deformado, não é um piso legal. Então, como que de repente a gente pode gerar imagens melhores? Então, existem outras ferramentas, né? Então, nós temos aí algumas opções também para usar no POE, que não deixa de ser diferente, muito diferente do que é o ChatGPT, nessas ofertas de opções para que nós possamos criar alguns elementos e levar os nossos professores a explorarem isso e de tentar entender também como que os estudantes exploram isso e com que finalidade se exploram isso, tá certo? Então, nós temos essa ferramenta do POE e eu vou mostrar mais uma ferramenta para vocês, e aí eu vou fazer algumas experiências com vocês, que é o Perplexity, tá? Que eu não sei se vocês conhecem. Conhecem o Perplexity? Não. Ele também é Não, então uma não. IA generativa, tá? Como o chat GPT. Aqui nós digitamos o que você quer. Nesse caso aqui, está aberta aqui na minha página. Eu tinha pedido para ele gerar um plano de aula, sugerir um plano de aula com objetivo de aprendizagem, competência, metodologia, atividade e avaliação sobre o uso de conectivos para a coesão textual para o primeiro período do curso de Direito. Então, era uma coisa bem específica, e aí ele gerou o plano, ele colocou quais são os seus objetivos, os objetivos de aprendizagem, a utilização desses
conectivos, o desenvolvimento da habilidade escrita, que tipo de competência eu quero alcançar com o uso desses conectivos, análise crítica, produção textual. Ele me dá uma sugestão para a metodologia da aula, começando com uma exposição teórica, partindo para algumas atividades práticas, um debate, uma discussão em grupo. Aí ele define os tempos, quanto tempo eu posso usar para fazer essa introdução, para fazer exercício de identificação em textos dissertativos de cunho jurídico, né? Aí ele me sugere alguma avaliação. Então vejam que ele me deu aí uma sugestão de plano de aula, tá? Com o qual eu posso concordar ou não, ou eu posso refinar, melhorar, incluir, excluir alguma coisa. Nesse sentido, quando ele fala assim, avaliar a participação dos alunos nas discussões e atividades em grupo, eu posso pedir para ele, por exemplo, me pedir dentro dessa avaliação, eu copio e colo, coloco aqui no meu prompt. E o que eu posso pedir para ele? Olha, elabore uma rubrica, né? Não dei o espaço aqui, ó. Certo? Para acompanhar, para avaliar a participação dos estudantes, tá certo? Nas discussões em grupo. Aí, se eu pedir para ele elaborar só essa rubrica, o que ele vai me entregar? Eu posso ser um pouquinho mais específica? Eu posso pedir para ele incluir, por exemplo, 3 indicadores que eu mesma posso dizer quais são, ou pedir que ele fala, e 4 descritores em 5 níveis, por exemplo, né? E vou pedir para que ele elabore em forma de tabela. Quando você pede para ele gerar essa rubrica, veja que ele o fez, como eu pedi, em forma de tabela e em 5 níveis. E ele colocou 3 indicadores: contribuição, escuta ativa e colaboração. E aí ele me fez essa rubrica, né, dizendo que é insuficiente quando o aluno não contribui ou faz apenas comentários irrelevantes. Na escutativa, ele não demonstra interesse na opinião dos colegas, e na colaboração, ele não colabora e ignora a opinião dos colegas, né? Aí eu venho para um nível 2. O aluno, na contribuição, ele faz algumas contribuições ocasionais, mas as ideias são superficiais. Ele escuta, mas ele não responde ou interage com a contribuição dos outros. Ele colabora de uma maneira limitada e não se envolve nas tarefas do grupo, por exemplo. Num nível 3, ele já contribui com algumas ideias relevantes, mas de forma limitada. Na escutativa, ele escuta, responde, mas de uma forma ainda superficial. Na colaboração, ele colabora, mas ainda depende dos outros para direcionar a sua discussão. Ele contribui com algumas ideias relevantes, veja que aqui ele contribui de forma eficaz. Então, eu tenho agora uma rubrica que pode me orientar na avaliação das discussões em grupo com os meus estudantes. Então, à medida que os chats, seja o GPT, seja o Poe, seja aqui no Perplexity ou em outro que vocês estejam utilizando, você pode fazer um recorte desse plano e pedir para que ele explique melhor como é que isso pode ser feito. Quando eu falo, ele me deu uma sugestão de atividade prática. Realizar exercícios em grupo onde os alunos reescrevem trechos de textos jurídicos, inserindo conectores adequados. Eu posso recortar isso daqui, colocar novamente no meu prompt e pedir exemplos. Por exemplo, né? Eu coloco aqui, ó. Coloquei no... Exemplos.
Quando eu peço para ele me dar exemplo, aí ele me trouxe algumas fontes, olha, de onde ele tirou as informações que ele está me dando agora, ó. Ele tirou de comunicação jurídica, exercício, né? Previdenciário, plano de aula de uma metodologia expositiva que está nesse site, português instrumental jurídico deste site, e ele também me sugere outras fontes aqui, inclusive vídeos de YouTube, tá certo? Então, ele colocou aqui, reescrita com conectivos de adição. Então, nós temos aqui uma tarefa, a defesa apresentou os argumentos, o juiz analisou as provas, como que o aluno estabelece uma conexão, transforma esse período num único período usando um conectivo aditivo. Então, ele já está me sugerindo aí algumas opções, né, de atividades de exercício escrita, de exercícios escritos, começando com algo mais simples e depois eu posso pedir para ele me dar um texto mais complexo, eliminando os elementos de coesão para que os próprios estudantes insiram esses elementos de coesão. Então, é uma ferramenta aí que vocês podem explorar, assim, não é diferente do ChatGPT, mas veja que a diferença do ChatGPT é que ele me trouxe a fonte, ó, de onde ele tirou os exemplos com os quais eu estou lidando aqui, tá? Todo mundo conseguiu acessar o Perplexity? Eu não coloquei lá, né, o Perplexity no chat. Deixa eu colocar para vocês aqui. É perplexity.ai. Porque eu quero copiar só isso aqui, porque senão vocês vão entrar no... Colocar aqui no chat. Deixa eu interromper aqui para colocar aqui para vocês. Então, nós temos aí perplexity.ai. A diferença do ChatGPT é que ele me trouxe as fontes de onde ele tirou as informações para me dar os exemplos, tá certo? Então, é uma outra ferramenta que pode entrar no rol dos trabalhos dos docentes de vocês de investigação de inteligências artificiais, porque senão a gente fica só usando o ChatGPT. Não que o ChatGPT seja ruim, não é isso, mas existem outras ferramentas que também nos dão opções de uso para explorar nesse sentido aí de geração de coisa, Ô, de Ana, conteúdo. Diga, Vanderlei. essa ferramenta, ela é gratuita até determinado nível, provavelmente, né? Sim, Você chegou a Ela, olhar isso? ela tem também o Perplexity Plus, vamos assim dizer, Tá, em que você pode explorar de uma forma ainda melhor, como acontece com o próprio ChatGPT-4, né? Porque se você tem o tá, ChatGPT-4, quando você entra... Você tem o ChatGPT-4, Vanderlei? sim. Então, né, eu vou mostrar aqui para o pessoal também, deixe-me compartilhar aqui no Zoom, só para eles entenderem, né, do que eu estou falando. Que, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui a minha página do ChatGPT, que quando você vem em explorar GPTs, nós também temos aqui uma série de opções, de ferramentas, incluindo geração de imagens e etc., que podemos explorar porque você tem esse ambiente pago, né? E isso acontece também nas outras IAs generativas, quando algumas nos dão opções, como é o caso do POE, que mesmo gratuitamente você consegue acessar algumas ferramentas do POE, mas nem todas as ferramentas nos dão essa possibilidade. O ChatGPT, por exemplo, não nos dá essa possibilidade de explorar outras ferramentas, né? E só para mostrar para vocês que essas que eu estou mostrando aqui, olha, Humanize AI, Humanizer Pro, AI Humanizer, são ferramentas que os nossos estudantes estão usando para não caírem nos detectores de inteligência artificial. Veja que o próprio ChatGPT traz algumas ferramentas
que fazem com que os nossos estudantes humanizem o texto para que fujam de detectores de plágio, de detectores de uso de inteligência artificial. Tá certo? Então, são essas ferramentas que são chamadas ferramentas de humanização para que os seus textos sejam adaptados a um estilo, a uma linguagem, etc., que não caia na teia dos detectores de inteligências artificiais. Ana, Diga. esse detector, assim, somente assim, numa versão paga mais básica ou quer versão paga do Não, o ChatGPT? ChatGPT só tem um preço, que são $20 por Ah, tá, mês. só tem um tipo. Ah, Uhum, tá. só tem um tipo. Agora, se Aí você pagou, aparecem essas ferramentas aí. aparecem todas essas ferramentas. Sim, Caramba. tá? Uau. Você paga $20 por mês, não tem variação de preço como você vê em outras ferramentas, que você tem Starter, que você tem Plus, que você tem Plus Mais, que você tem isso, aquilo. Não, o ChatGPT ou é o ChatGPT pago ou não é o ChatGPT pago, entendeu? E o preço é de $20. O Perplexity, se eu não me engano, é o mesmo preço do ChatGPT, $20 por mês também, tá? Para fazer o uso da ferramenta. Então, para nós que estamos aqui falando, né? Estamos falando de geração de conteúdo, nós estamos falando de plano de aula. Como é que eu faço um plano de aula? Como é que eu faço um projeto? Como que eu organizo alguma coisa assim ou assado? Essas ferramentas nos auxiliam, basta que saibamos qual prompt nós vamos usar, qual vai ser o descritivo no prompt para que eles nos atendam. Porque se você entra num chat GPT aqui, por exemplo, se eu pedir para ele fazer um plano de aula, ó, se eu falo, deixa eu tirar do. Se eu falar para ele fazer, ó, elabore, né, um plano de aula sobre coesão, como a gente estava falando agora há pouco, textual. Se eu fizer isso, é muito genérico. Ele vai fazer um plano de aula para mim. Ele colocou aqui, ó, ele escolheu, que é o primeiro período de administração. Eu falei, mas por que que ele escolheu administração? Eu queria para o curso de direito, mas eu não disse para quem que eu queria. Então, ele escolheu e fez o plano de aula do jeito que ele quis. Tá vendo? Eu falei que eu queria um plano de aula de coesão textual. E ele colocou turma, ensino superior, primeiro período de administração para 2 horas aula. Não, mas não era isso que eu queria. Eu quero um plano de aula para uma aula maior que essa. Era um outro curso, não era esse curso. Então, eu preciso descrever isso aqui no meu prompt. Porque senão ele vai elaborar um plano de aula qualquer que não aquele que atenda às minhas necessidades, tá? Assim como se eu pedir para ele elaborar uma rubrica de avaliação, né? Se eu pedir para ele elaborar, olha, se eu falo assim, ó, elabore as rubricas, então, né, para este plano, já que ele gerou para este plano, quanto a essa avaliação formativa. Tá vendo que ele colocou ali que é uma avaliação formativa? Então, vamos lá. Para este plano, para a avaliação formativa. Se eu coloco só assim, o que que ele vai me entregar? Tá? Veja que ele não fez em forma, ele vai fazer em forma de tabela para mim, porque o meu chat GPT já está viciado, que eu peço sempre para ele fazer em forma de tabela, mas ele pode não fazer em forma de tabela. Depois das primeiras vezes que eu pedi, ele não fez em forma de tabela. É que agora ele já sabe que eu gosto de tabela, porque ele já está me conhecendo. Então, quando eu peço para fazer rubrica, ele já faz em forma de tabela. Mas se ele não estiver treinado para isso, ele não faz, tá certo? Agora, veja o conteúdo da rubrica que eu preciso melhorar.
Porque quando ele fala aqui no excelente, ó, ele usa pronomes conectivos de maneira eficaz e variada, garantindo total clareza e continuidade das ideias do texto. Quando ele vem para cá, para o nível 2, para o indicador 2, ele fala que as ideias são bem articuladas e mantém o leitor engajado. Essa rubrica, de alguma forma, ela atende de uma forma concreta aos meus objetivos de aprendizagem ou ela está num nível um pouco subjetivo demais? Porque quando o aluno fala, usa pronome adequadamente com repetições ou omissões que não comprometem a fluidez do texto. Aqui eu tenho algo um pouco mais concreto, mas quando eu falo que ele está usando muito ou pouco, a gente tem sempre que observar a linguagem que a rubrica entrega, tá? Então, passar por um processo de revisão é essencial. Veja que ele fez a rubrica, porque quando ele desenhou aqui, eu pedi para ele fazer de acordo com a avaliação formativa do plano que ele elaborou. Então, o que que nós estamos fazendo como docentes? Nós estamos explorando as possibilidades que essas IAs nos dão para gerar material de apoio para o docente. Daí eu lhes pergunto, é importante que o docente, então, realmente receba essa capacitação, essa orientação para fazer um uso inteligente das IAs generativas? Isso é essencial, não é essencial, né? Porque aqui, olha, a gente se deparou com uma série de questões e eu ainda não lhes... Isso é obrigatório. Exatamente. E agora eu vou lhes mostrar uma que, olha só. Ops, cliquei errado ali. Eu vou compartilhar com vocês uma outra ferramenta que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. Se já, por favor, se manifestem, que é o Genie, ou a Genie. Tem gente que chama de Genie é um gênio, tem gente que fala Genie, que fala Jenny, ok? É Genie.ai. Aí, na verdade, alguns professores falam, é Genie.ai. Por que que é ai? De dor mesmo. Porque é uma inteligência artificial. Deixa eu colocar no chat para você. E agora eu não vou conseguir. Aqui. O endereço Genie.ai. Aí, na verdade, não é ai, tá? Vocês estão visualizando... O que que vocês estão visualizando? Que eu acho que eu perdi aqui onde que eu tava. Deixa eu ver aqui. Eu cliquei no slide. Voltou para o slide? O que que vocês estão visualizando? Um Seu tipo, A página Tela do Gini. do Turbine seu próximo artigo de pesquisa. Turbine seu Ah, próximo. ok. Tá, é isso mesmo. Deixa eu voltar lá, porque na hora que eu compartilhei aqui, eu cliquei... Ótimo. Isso. Turbine seu próximo artigo de pesquisa. Esse Genie.ai ajuda os estudantes a escreverem os seus artigos, os seus TCCs, os seus projetos de pesquisa. Aí o que acontece? Quando você começa a escrever, você viu que apareceu ali, comece a escrever, é grátis, né? Então, eu vou colocar aqui para ele ficar em português. Então, agora aqui. Quando você vem criar o texto, fazer citação, adicione uma citação, alterar o tipo de texto. Pessoal, se depois você pedir para ele aplicar a BNT, ele aplica na hora, assim, ó, formata todo o seu texto direitinho, de acordo com os critérios da BNT, tudo bonitinho. Então, Mas aí... ele não faz a citação, né? Não faz a fonte. Não, você tem que adicionar a citação, ó. Tá vendo? Ele só vai depois formatar para vocês como é que ele funciona.
Aqui tem um tutorial que pode te ajudar, aprenda, né, como enviar o prompt, como que você carrega as fontes para a biblioteca da Dini, como é que você encontra citações de alta qualidade, como é que você melhora e gera o texto com os comandos de IA, como é que você arrasta e solta artigos de pesquisa para a biblioteca, como é que você atualiza e corrige. Então, o que que a gente percebe? Que você tem aqui uma outra ferramenta que ajuda os nossos estudantes ou quaisquer pessoas que estejam escrevendo artigos, que estejam fazendo algum tipo de pesquisa científica, a acelerarem, né, a otimizarem o seu tempo nesse produto aqui, nessa questão da geração da escrita propriamente dita. E quando eu falei que alguns professores falam Gini AI, é porque quando os alunos utilizam isso, consequentemente, eles também usam as outras ferramentas, como o Humanizer e etc., e estão falhando quanto à questão ética de referenciar, de citar, de explicar, de justificar o uso de ferramentas generativas no processo, tá certo? Então, o Dini é uma outra ferramenta que a gente tem aí como possibilidade de exploração. Então, o que que eu lhes trouxe hoje aí? Uma série de ferramentas que vocês vão ter que dispor de um tempinho para explorar. Né, para fazer o registro, porque viram que algumas, quando você conecta, demanda um pouquinho mais de tempo, você tem que entrar com seu e-mail, às vezes você tem que criar uma senha, ou você tem que entrar por uma conta que já existe, etc. Então, vocês têm aí agora algumas opções que vão fazer parte do grupo de estudo de vocês. Aí, Guilherme, mais algumas ferramentas para o seu grupo de estudo explorar. Você vai gabaritar, Guilherme. Você vai levar um monte de ferramentas novas para o grupo de estudos aí, porque é isso, gente. E olha que eu não apresentei nem, né, diante de tudo que já ainda tem e que já existe e de algumas que já são institucionais. Vocês vão observar que algumas ferramentas, se eu não me engano aí, a Perplexity, ela tem um pacote se você quiser fazer um contrato institucional. Então, tem ali como que você contata, como que você faz o contato para fazer o uso dessa ferramenta em nível institucional, para ampliar para mais pessoas, porque como que as instituições de ensino lidam com o uso de IAs generativas? Como eu lhes disse, o Magic School é uma que tem sido muito explorada por ser gratuita, né? E para quem tem, dependendo do pacote que já tem inserido aí no seu computador, tem acesso a ferramentas de uma forma mais ilimitada do que outras, né? Como nós vimos no caso do Adobe, como nós vimos de outras ferramentas que são inseridas em determinadas plataformas e que fazem parte aí desse processo, né, de gestação de elementos e de conteúdos e de oportunidades para se explorarem essas ferramentas. E ao mesmo tempo em que nós aqui ainda estamos engatinhando nisso, descobrindo quais são as ferramentas a que temos acesso, como elas funcionam, como podemos explorá-las, nós já sabemos que existem pessoas que já são capazes de programar, inclusive transformar, que o Rodrigo Marudi, que está aqui conosco, que estará com vocês no próximo encontro, ele já vai um pouquinho mais além disso, né, Rodrigo? Porque hoje vocês também, além dessa formação, Carmen, eu já vou passar a palavra para você, além dessa formação, dessa introdução, que a gente está aqui num nível básico, né, de IAs. Esse curso é de nível muito básico, de nível iniciante, em que a gente está se deparando com essas ferramentas, mas já existem opções para vocês se tornarem programadores, né?
e adaptarem essas ferramentas de forma a que atenda às necessidades de vocês. E no próximo encontro, o Rodrigo vai tratar um pouco disso com vocês, né, Rodrigo? Que o Rodrigo é mais expert nisso do que eu. Então, vocês vão observar que, tá, eu tenho aqui, eu posso personalizar um chat GPT? Posso. Ah, mas eu sou da área do cálculo. O professor que consegue trabalhar com programação consegue ingerir, fazer e personalizar o chat para atender às suas necessidades. Ele sabe como lidar com esses algoritmos, ele sabe como treinar essa inteligência artificial, ele sabe como modificar. Então, o nosso conhecimento não está restrito a só saber usar. Quem quer ir além também vai ter que aprender a entrar na etapa da programação, vai ter que aprender a programar, não é, Rodrigo? Não é isso? Fala, Carmen. Então, eu estou aqui, né, numa qualidade de gestora da instituição de ensino e muito preocupada sempre com a formação de professores, acho que isso é fundamental, mas também sendo a pessoa que acaba tendo que estabelecer as políticas institucionais para essas novidades que vão surgindo, né? E o que mais me preocupa no momento, Ana, é a questão da ética, né? Como a gente estabelecer uma política institucional para o uso da inteligência artificial, tanto na formação de professores, o respeito à LGPD, que a gente também tem que ter esse cuidado hoje, não é só na questão do plágio, né? Eu acho que hoje o plágio é o menor dos nossos problemas, diante de tudo que a gente vê pela frente, mas queria ver se no curso a gente vai ter alguma ideia, algum tema, uma discussão sobre essa questão mesmo de política institucional, né, para o uso da inteligência artificial na instituição de ensino superior. Então, Carmen, quando nós falamos, né, dessa questão, né, do uso ético da inteligência artificial, deixa eu ver aqui. Tá, ó. Orientação tanto para estudantes como para professores, né, em relação à ética. Como que nós vamos usar essa IA de uma forma responsável, incluindo a questão da integridade acadêmica, dessa referenciação, de uma série de questões que envolvem a participação dos nossos estudantes. Ô, Carmen, existem algumas instituições que já desenharam uma política institucional, né? Colocando justamente o que eu venho mencionando, o que eu mencionei hoje para vocês aqui. De quais são os critérios, os limites, se um aluno se utiliza dessa inteligência artificial, como que ele tem que referenciar isso, como ele tem que citar o uso, como ele justifica o uso. Só que tudo isso tem que estar normatizado, como você disse, dentro dessa política. Agora, um conselho que eu lhe dou é que você convide, a partir do momento que você fizer alguma estrutura nesse sentido, convide alguns estudantes que você sabe que vão trazer uma colaboração efetiva para participar da elaboração da política. Porque quando os estudantes participam dessa elaboração, sabendo que isso vai impactar diretamente em relação a eles, incluindo até algum tipo de punição, caso essa política seja violada, né? Quando o estudante participa da elaboração, ele ajuda a disseminar o uso da norma adequadamente, né? Ele consegue fazer com que esses estudantes que sejam mais líderes, que sejam pontos focais importantes nas suas turmas, que tenham uma representatividade nas suas turmas, ajudam-nos no processo de implementação dessas normas e no cumprimento dessas normas e de que os critérios precisam ser bem seguidos, porque caso haja descoberta violação de qualquer um desse critério, a punição também ali descrita
será aplicada, certo? Haverá um tipo de punição? Haverá um tipo de punição. Eu li outro dia um caso de uma instituição nos Estados Unidos em que o professor devolveu todos os trabalhos dos alunos porque ele disse assim aos alunos: eu não vou corrigir esses trabalhos porque foram feitos por robôs. Eu não vou perder o meu tempo corrigindo um trabalho feito por robô. E o aluno falava: ah, professor, mas como é que você sabe que foi um robô que fez, né? O meu trabalho? Como é que você pode afirmar com todas as letras? Ele falou: porque eu conheço vocês, eu já sou professor de vocês há um tempo, eu conheço, eu sei qual é o nível de escrita de vocês, eu sei qual é o estilo que cada um utiliza, eu sei como é que vocês se posicionam, e de repente me aparecem trabalhos todos na mesma tipo de linguagem, no mesmo tipo de nível de superficial de comentários. Eu sei que isso não é de vocês, porque alguns aqui nem releram aquilo que entregaram, né? E no final, os estudantes admitiram que haviam feito mesmo uso, e aí, em conjunto, elaboraram o documento de critérios de uso para essas ferramentas. Eles mesmos perceberam o quanto usar 100% isso os prejudicava, né? O professor precisa identificar, e ele identifica com facilidade quando não é o estudante que o faz, considerando o nível em que nós sabemos que os nossos estudantes chegam até nós e o que eles nos entregam no dia a dia da sala de aula. Então, é por isso que o professor também precisa repensar suas metodologias e estratégias de aula. Como que ele vai fazer com que esse estudante entregue mais participações escritas e faladas durante a sua aula para esse professor acompanhar esse estudante, entender sua linha de raciocínio e como ele se posiciona, tá? Então, vai exigir um pouco mais do professor? Vai exigir. Porque o professor precisará ficar mais atento. Então, quando eu pedi uma rubrica para que lá para o chat, para como eu posso acompanhar a participação de meus estudantes em debates, eu vejo lá qual é o nível de participação desse estudante, que tipo de intervenção ele faz, a superficialidade das suas falas. Quando ele fala, ele só retoma o que já foi dito, não acrescenta nada de novo, porque às vezes o aluno acha que só falar numa aula em que a oralidade precisa ser avaliada já é suficiente. Ele falou, eu participei, eu falei. Só que o que que ele falou? Ele acrescentou alguma coisa? Gente, olha, só de eu levantar a minha mãozinha aqui na tela do negócio, a minha mão levantou ali, vocês viram? Eu não cliquei em nada, só levantei. Levantei a mão, ele já levantou a mão automaticamente lá na minha tela. Então, assim, nós Ô, Ana vamos. Valéria, é IA trabalhando aí com reconhecimento de imagem. Exatamente, reconhecimento de imagem. Eu levantei a mãozinha aqui, ele leva lá, ó. Ele tá lendo de novo a minha mão, ó, e vai aparecer de novo lá, ó. Tá vendo? Será que se eu fizer o coraçãozinho, ele vai ler meu coraçãozinho aqui? Eu acho que ele não vai ler meu coraçãozinho. Ele só leu a mãozinha mesmo. Mas então, nós temos ali, Carmen, que repensar uma série de outras questões, né? Nós trabalhamos tanto a implementação de metodologias ativas nas nossas aulas, e como que esses professores realmente trabalham metodologias ativas? Como eles avaliam os resultados alcançados? Como eles fazem a análise de dados desses resultados alcançados, como quando ele usava, quando ele não usava? Qual é o mapa, qual é o portfólio que a instituição tem do rendimento desses estudantes a partir do momento que os professores passaram a usar metodologias ativas, ou não tem isso? Se não tem, vai ter que começar a ter por causa da inteligência artificial agora, porque a inteligência artificial também vai impactar em tudo isso. Então, como que nós estamos tirando os nossos docentes dessa sua zona de conforto em relação ao tipo de aula a que estavam acostumados a fazer e de monitoramento e acompanhamento dos estudantes? Porque é inevitável que a gente fale de que só o humano mesmo vai detectar o desenvolvimento humano. Senão, eu posso pegar aqui um trabalho muito bem feito pela inteligência artificial, entregar, me apropriar daquilo como se tivesse sido uma ideia que partiu de mim, mas como que depois eu sustento isso? Como eu sustento essa ideia? Como eu argumento para defendê-la? Como eu me posiciono? Como que eu entendo a profundidade daquilo que eu apresentei? Não, eu não entendo, porque não fui eu que fiz.
Entende? Então, como que nós vamos trabalhar com os nossos estudantes nos nossos métodos de aula, nos nossos acompanhamentos avaliativos para esses posicionamentos, para que eles possam contribuir? Eu até vou colocar mais uma aqui no chat para vocês. Ah, eu ia testar ela hoje, acabei esquecendo. Ela se chama Teach FX. Conhecem? Você já usou, Rodrigo? Eu acho que essa ainda não. Essa eu descobri semana passada, tá, gente? Porque eu estava fazendo umas leituras no texto, no The Chronicle, né? Que traz artigos sobre o cenário do ensino superior e uso de ferramentas. Foi no The Chronicle? Acho que foi no The Chronicle. E apareceu essa. Eu baixei esse aplicativo, gente, no meu celular e você pode baixá-lo no seu computador também. O que que é isso? É uma ferramenta que grava a sua aula e a fala dos seus estudantes, e ele avalia o nível de reflexão crítica que se desenvolveu nessa aula. Ele vai lhe dar um feedback para avaliar o nível de reflexão crítica, tanto da tua parte quanto da parte dos estudantes. Mas a recomendação é que você a use quando você baixa no seu aplicativo, se você tem no seu celular, quando você começar a sua aula, você tem que acioná-la. Só que no momento em que os estudantes falam ou que você fala, você precisa falar alto, claro, em bom tom, porque ela vai transcrevendo o que você fala para gerar esse relatório. Se você falar muito rápido ou se ela não captar a voz adequadamente, na altura adequada de algum participante da sala, ela não vai conseguir fazer uma transcrição adequada e aí o relatório pode ficar falho em alguns aspectos. Mas é uma ferramenta desenvolvida para avaliar o nível de criticidade na participação oral, tanto da sua quanto dos estudantes em sala de aula, tanto da nossa quanto dos nossos estudantes em sala de aula. Eu não testei ainda, porque eu baixei, foi na quarta-feira que eu li e fui ler a respeito da ferramenta e a opinião de quem já usou. E quem já usou diz que os relatórios realmente trazem essas observações nesse nível aí de criticidade. Mas existe também alguns falando que quando a ferramenta não capta devidamente o tom da voz, ouve, né, com clareza o que se está sendo dito, fica um pouco mais difícil reproduzir esse relatório. Então, de repente, a gente pode se valer também de alguma ferramenta nesse sentido para saber em que nível ela avalia a criticidade dos nossos estudantes. Mas, gente, isso é um papel nosso, né? Eu acho que esse é um papel do docente que consegue avaliar a participação do aluno na sua aula, a partir do tema que você traz, do debate que você gera, se esse aluno está participando, se ele não está participando. Cabe a nós decidirmos se ele está indo com mais profundidade ou menos profundidade no tema, né? Qual é a linha de raciocínio que ele está usando. Mas como hoje existe opção para tudo, essa também é uma opção que se colocou à disposição dos docentes de uma forma geral. E aí, minha gente, antes que finalizemos, comentários. O que que vocês acharam? O que que vocês pensaram? Porque agora, olha, diante desse leque aí, cabe a vocês explorarem o que cada uma tem para oferecer nesse sentido. O que que vocês acharam? Que tipo de comentário vocês fazem a respeito dessas ferramentas que se apresentaram hoje? Eu acho que a gente realmente precisa preparar, fazer um estudo interno bem mais aprofundado para poder elaborar a formação dos professores, né? Muitos já fazem, mas tá solto, tá tudo muito solto, cada um fazendo sobre sua própria iniciativa. Eu acho que realmente precisa ter um trabalho institucional, particularmente estabelecendo as políticas. Gostei muito da tua ideia de chamar os alunos para isso, né? Mas, a princípio, ainda esse ano, antes de entrar nas próximas semanas de formação, que a gente sempre faz no começo de ano, né? Ainda esse ano, a gente estabelecer todas as bases desse trabalho de formação muito importante, particularmente sobre a ética,
né, trazer um resultado mais efetivo. Olha, teu trabalho, esse teu curso aí, Ana, pelo amor de Deus. Vamos ter uma conversinha séria lá no FENESP agora, semana que vem. Ah, é verdade, a gente se encontra no FENESP lá semana que vem. Por isso que Não, na mas assim, próxima segunda-feira não vai ter aula, viu, gente? A gente vai pular semana que vem. vamos pra... Ai, O sim, Rodrigo, exato. que vai ministrar o próximo módulo aí com vocês, ele está lá trabalhando com o Hack Lab, está engajadíssimo lá, então é por isso que na semana que vem a gente vai fazer uma pausinha aí Mas com... excelente, realmente muito bom, necessário, né? Eu acredito que por mais que tenha alguns professores que já estão em nível de evolução, o que falta é amarrar as pontas. A gente precisa ter um programa institucional. Exatamente. Muito bem, Carmen. Mais alguém gostaria de contribuir, de falar alguma coisa? Gente, eu nem passei todos os meus slides, porque como a gente passou para a ferramenta, mas eu vou mandar depois o material para vocês, e também ele era só um roteiro para a gente acompanhar ali as ideias, tá? No máximo até amanhã eu já estou enviando para a Cassandra enviar para vocês. Mas vamos lá, temos ainda aí 10 minutinhos. Ana, deixa eu falar o que eu Fala, pensei. Elisa. Eu já pus uma tarefa aqui para mim, elaborar um curso e um programa de capacitação docente para os professores, né? Eu Uhum. acho que é fundamental isso aí. E, de preferência, usando praticamente a sua aula, que foi uma aula prática, né? Eu achei, assim, fundamental. É, Muito interessante. Eu conhecia alguns, mais o chat GPT, né? Mas eu não tinha ideia que era tão importante, né? Você aprender a trabalhar com isso, né? Semana Principalmente. passada, Elisa, É, eu fiz um curso experimentando essas ferramentas, mas eu fiquei 12 horas presencialmente com os professores. Então, a gente usou mesmo, todo mundo tinha o seu computador e eles foram usando dentro das suas tarefas, né? Ah, eu preciso entregar um plano, ah, eu preciso fazer um projeto, eu preciso fazer um projeto de arte, eu preciso fazer isso. Então, cada um levou a sua demanda. E nós fomos usando as ferramentas e em 12 horas os nossa, que professores bacana. fizeram os seus projetos, fizeram os seus planos, nós ficamos 12 horas juntos trabalhando, 8 horas num dia e na outro dia, amanhã toda juntos trabalhando presencialmente. E eles ali colocando a mão na massa e vendo qual era a ferramenta, porque daí a gente viu todas e, essa melhor me atende, essa vai ser a que eu vou usar. E assim, e qualquer instituição tem como modelo, a instituição tinha o Copilot livre para todo mundo, então, é, como que nós fomos explorando e trabalhando? Isso foi essencial para professores que ainda nunca tinham acessado. Eu tinha professores ali que nunca haviam acessado nenhuma ferramenta e foi assim muito importante, muito significativo para eles passarem esse tempo imersos ali só para fazer isso, né? Então, naquele momento ele não tinha que se preocupar com a sala de aula dele ou com nada. A instituição os convidou, eram 130 professores, 12 horas trabalhando em conjunto só para fazer isso. Então, isso é super importante quando você também vai capacitar professor ou coloca num programa de capacitação, né? Uma Sim, dedicação para isso. obrigatório, Uhum, né? Não tem como sair. exatamente. Quem mais? Professora, A Tamara quer fazer a foto, né? isso, eu queria aproveitar que está todo mundo por aqui ainda, para a Aham. gente poder fazer uma foto. Aí, quando puder, vocês me Vamos falam. abrir a câmera então, aí, ó, o Cristiano, e de Noel, a Lise, vamos abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Dá a agenda do ministro para ainda fechar agora, né? Então, não sei, eu acho difícil. Viva, valeu. Pode? Pode. Legal, Enquanto né? Quando a vocês gente continuam faz aí, eu vou foto ver se foi. presencial, a gente faz um mega silêncio, porque todo mundo murcha a barriga, prende a respiração. Eu reparei que aqui no online também. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Muito bom. E aí? Mais alguém? Vamos lá, Luciano, o que que você achou? Já conhecia as ferramentas?
Não conhecia nenhuma dessas ferramentas ainda. É muito interessante, principalmente essas que criam, né? Que criam tudo. Uhum. Essas daí são as que chamam mais atenção. Até me surgiu uma pergunta que é relacionada à correção, né? De redações, por exemplo, por IA. Uhum. E a gente tem falado bastante aqui sobre fazer uso da IA como ferramenta. Então, requer o domínio de quem está usando para já avaliar ao mesmo tempo se o que a inteligência está trazendo é de fato coerente, né? Está dentro do que precisa. Mas quando se trata de uma correção, como que vai se fazer essa avaliação? Porque quem está escrevendo pode não estar escrevendo corretamente sobre o tema. E aí a IA vai avaliar ao invés de só fornecer conteúdo, né? Aí eu É, fiquei pensando como que isso pode ser assertivo, né? Uma correção de conteúdo feito pelo estudante. Aí eu acho que daí na semana que vem o Rodrigo vai tratar melhor com vocês sobre esse assunto, dessa parte aí, dessa programação de treinamento de algoritmo, porque olha só, não foi esses dias, faz um ano e foi há quase 2 anos. Eu me entrei numa plataforma de uma instituição de ensino e a única acesso a única ferramenta do vestibular era a redação. E eu fiz a redação. Em juro, em assim, 30 segundos eu recebi a devolutiva, porque se você tirasse 100 na redação, você teria uma bolsa integral. A minha nota foi 6. Em 30 segundos ele me deu uma nota 6 na minha redação, né? E a justificativa foi assim, extremamente superficial. E aí, quando você traz isso, se as instituições de ensino vão usar a inteligência artificial para fazer correção de redação de vestibular, eu trabalhei muitos anos como corretora de redação, eu sei o trampo que era corrigir mais de 1000 redações, às vezes, num determinado tempo, e a inteligência artificial tomou o nosso emprego? Toma o nosso emprego nesse sentido, tô brincando. Mas assim, qual é a ferramenta que realmente você vai usar? Como ela vai estar programada para fazer? E você precisa ver o tema com o qual se quer trabalhar. Porque às vezes a instituição coloca um tema extremamente subjetivo e uma correção objetiva para a inteligência artificial. Ela não capta os objetivos essenciais e os critérios que precisam ser considerados para isso. Então, na semana que vem, o Rodrigo vai trazer informações mais pontuais para vocês sobre esse assunto. Não percam, semana que vem, o Rodrigo vai trazer as informações. Olha aí, Rodrigo, estou fazendo a maior propaganda da sua aula na semana que vem, porque o Rodrigo vai entrar nesse aspecto aí de que tudo que a gente viu até agora, como é que você faz isso com um pouquinho mais de profundidade, de não só ficar explorando as ferramentas de um modo geral. Ô, Ana, na verdade é na outra semana, né? Isso, na Isso. outra semana, verdade. Perdão, Vanderlei, Não, porque deixa só, tem a pausa. porque na outra eu não vou poder participar. Eu vou estar numa avaliação pelo INEP e aí eu tinha me programado para que fosse na próxima semana. Putz, Pois é, é. Vanderlei, mas acontece que nós estamos Mas vai engajados, ter né? gravação, tudo, né? Eu vou estar Ele é gravado, no CAED também, em Brasília, na semana que vem, mas eu já tinha ajeitado o horário da tarde, né? Para entendi. participar. Bom, Enfim, vai ficar gravado e depois, Vanderlei, qualquer coisa, você pode fazer um contato conosco, tá né, bom, Rodrigo? A gente faz um atendimentozinho aí, tá bom. sem Com problema, certeza. Se a gente puder ajudar, conta com a gente. Obrigado. tá? Porque pelo que vocês estão comentando, aí vai ser bem legal esse negócio de programar a IA para te atender, né? Vamos ver. Isso, a gente vai trabalhar não com a profundidade que vocês estão esperando, porque isso aqui é um curso básico, ok? Depois a gente vem com o módulo 2, né, Rodrigo? A gente vai se aprofundando aí no curso. Mas o Rodrigo já vai trazer para vocês umas noções importantes sobre isso, tá? Ok, pessoal? Então E até agora, mesmo pelo ó, tempo, vocês... né, Ana? Isso, e também são só O duas tempo é horas. curto, né? É, Uhum. que nem você disse, né? Para explorar até mesmo as ferramentas apresentadas hoje, demanda aí, né? Um tempo para a gente se dedicar ali, entender, testar a ferramenta, né?
Mas até para a semana que vem eu pretendo trazer bastante coisa pronta também ali para que vocês possam experimentar e validar, até como foi feito aqui, né, o que faz sentido ali no momento que vocês estão, para IES, e como foi dito aqui também, né? Talvez para direcionar ali a formação para docentes, né? Assim como vocês já estão aí planejando e às vezes até mesmo executando. Mas com certeza, semana que vem, no dia 23, tem bastante conteúdo bacana para vocês aí e deixaremos disponível também, como foi dito, gravado e material complementar também. Tá ok, pessoal? Olha, já são 4 horas, a hora voa. Quando a gente olha, o tempo já Excelente acabou, aula. né? Já Muito passou. bom. E agora vocês estão aí recheados de ferramentas para explorarem ao longo da semana, para ir conhecendo, para ir explorando. Vejam que a Tamara já colocou ali a sua lista de presença e a avaliação, né, desse nosso encontro de hoje. E dizer para vocês que estamos à disposição, né, para que vocês nos procurem, caso surjam aí algumas dúvidas. Eu vou deixar aqui no chat o meu WhatsApp, caso alguém queira fazer algum contato e a gente continuar o rumo da conversa, né? Dar rumo aí para essa conversa numa outras circunstâncias. Então, aí, ó, é 12 o prefixo 997281050. E aí, fico à disposição de vocês e quero agradecer muito a presença de todos hoje aqui, a participação de vocês e o brilho nos olhos, a curiosidade, a vontade de querer um pouquinho mais e agora aí diante dessas ferramentas novas, o tempo que vocês vão dispor para explorá-las e conhecê-las um pouco mais, para ver se, isso aqui vale a pena, isso não vale, gostei disso, isso eu vou investir, isso é bacana, isso não é, nossa, isso aqui vai me ajudar naquilo, então, olha, são descobertas bem interessantes, que agora cada um aí vai trilhando com a sua instituição, com seus parceiros, ok, pessoal? Um grande Certo. Muito bom, abraço, Ana. Saudade de você, Ana. a gente se encontra semana que vem lá, Carly. Vamos sim. Alguém Beijo, aqui vai ao FENESP? Além da Carmen, Rodrigo? Maria Que Elisa não pena. vai, Vamos Maria lá. Elisa? Eu estou na Muncie, lá na Flórida. Tô Você está indo lá. longe. Vem para cá, É. Maria Elisa. Ok, Mas pessoal. eu vou Mas dar não um vai faltar jeitinho. oportunidade, né? Para a gente se Isso, encontrar em outras circunstâncias, em verdade. outros É momentos, muito bom. tá ok? Então, tá bom. Então, Beijo, pessoal, uma boa tchau. tarde para Boa tarde a todos, uma todos. boa Obrigado. Obrigado. Um semana. Boa abraço. Um semana para abraço, todos. Carmen. Até Ótima a semana a todos. próxima. Até mais. Até mais. Obrigada, Tamara.